dia, tudo bem? Vamos então finalizando aqui a Guerra Fria. Nós tínhamos visto anteriormente aqui a questão da corrida espacial, a questão da crise dos mísseis em Cuba e a questão da Guerra do Vietnã. Então falta agora a Via Detente, vem aquele período de extensão e a contracultura, tá? Falta pouca coisa aqui. Esse momento de detente aqui, os Estados Unidos estão em crise, né? Eles têm uma crise militar por conta do que está acontecendo no Vietnã. Eles têm uma crise econômica por conta da questão do petróleo e tem uma crise política, porque a renúncia do presidente Nixon, né? O presidente Richard Nixon vai ser acusado aí vai estar envolvido, né, com espionagem, com suborno, no famoso caso Watergate. Bom, de qualquer forma, então, dentro desse contexto, nós temos o governo do Jimmy Carter, que também vai assumir uma postura diferente, até com os aliados norte-americanos. Internamente ele vai falar da questão dos direitos humanos e externamente também. Então, antes dele, os aliados dos Estados Unidos, por serem aliados dos Estados Unidos, eles assim, toleravam-se o que eles faziam. Então, os norte-americanos cansaram de apoiar ditaduras. Com Jimmy Carter, não. Então, você vai ser julgado por aquilo que você é. Então, quer nos apoiar? Apoia, mas eu não vou apoiar uma ditadura. Então, nesse momento, há um estremecimento, vamos dizer assim, né, das relações do Brasil, ditadura no Brasil, e o governo norte-americano. O problema é que isso enfraqueceu um pouco, talvez muito, os Estados Unidos externamente. Teve algumas derrotas, como por exemplo a Nicarágua, faz uma revolução, toma o poder do povo lá e vai caminhando na direção de um socialismo, um país da América Central, pegou mal. E outras questões que fizeram com que o Carter se fragilizasse, não conseguisse colocar lá nas próximas eleições o candidato também dos democratas. Consequência, vai entrar o Ronald Reagan, que vai fazer a Guerra Fria recrudescer, né? Voltar de novo com tudo, com o seu projeto aí de guerra nas estrelas, avião invisível e tudo mais. Mas vamos ver isso quando formos falar lá do neoliberalismo, que é o período em que começa o neoliberalismo, nós temos a globalização um pouco mais à frente e a questão da terceira revolução industrial que já tinha começado depois. O último ponto que nós temos de reflexão aqui é sobre isso aí, o que eles chamam ali de contracultura. Veja, contracultura tem um tema extenso, né, mas não vai dar para falar muito sobre isso. Tem aqui uma música, olha só, gravada em 1965 num grupo chamado The Who, é uma banda de rock, e olha o que eles falam. As pessoas tentam fazer pouco da gente, simplesmente porque existimos. A barra não anda muito legal. Espero morrer antes de ficar velho. Esta é a minha geração. É de uma questão de vestibular, né? Mas dá para entender um pouco o clima do que estamos vendo aqui, do que se chama de contracultura. Então é aquele momento, sobretudo nos anos 50, nos anos 60, nos anos 50 nós já tivemos a geração beat, que já fazia uma crítica às coisas, mas é nos anos 60 que nós temos o que chama de movimento jovem. Tá? Vamos dizer, é o momento em que o jovem cria a sua própria, ou assume, né, a sua própria identidade. Aquela questão de dizer assim, não é o que eu vou ser, né, o que eu vou trabalhar, o que eu vou ser no futuro. A questão é o que eu já sou. Eu já sou alguma coisa.
e tem que ser tratado e reconhecido a partir daí. Então, até então, os jovens eram muito uma repetição do que eram os pais, né? Em tudo, até na roupa. Agora aqui eles querem ser exatamente o diferente, o oposto. Identidade jovem. Então nós temos isso aí, sobretudo aqui nos anos 60, então é um momento aí da contracultura, é um momento de contestação, de criar uma identidade, que seria uma identidade nova, caracterizada pelo despojamento. Veja, você vai ter momentos de contraculturais em toda a história, tá? De um movimento, né, que se opõe ao que tem lá. Então, esse que estamos falando aqui é dos anos 60, beleza? Então, como é que você visualiza esse despojamento? Roupa. Então, nada dessa questão de moda, essa questão aí que carece, de grupos sociais, não moda. Roupa despojada, normalmente roupa muito colorida, tá? Chamativa. Na linguagem, até hoje, né? As gírias, linguagem própria. O cabelo, então aqui no caso são cabelos compridos. Então a ideia é essa calça é apertada, então agora vai ser larga. Essa calça era larga, agora vai ser apertada. Então os cabelos eram curtos, agora vai ser comprido. Já começa com o movimento rock, né? O primeiro, o Elvis Presley, já aparece com aquele topetão, né? Que é o grande momento aí de início disso tudo no mundo do rock. Então cabelos longos, barbas longas, e não é necessariamente cabelos longos com corte longo, tinha também, mas não precisa, era deixar crescer, tá? Deixar crescer. Normalmente estou falando muito normalmente, né? Mas tudo bem. Sempre se identifica 3 palavrinhas para esse período: sexo, drogas e rock and roll. E tem tudo a ver. Não está limitado a isso, mas tem tudo a ver. A questão do sexo tem a ver com a liberdade do corpo, sobretudo para a questão das mulheres. Eles se voltam contra aquilo que eles chamavam de uma repressão que vinha da sociedade anterior, repressão sexual, entre tantas outras, né? O machismo e tal. E aqui vale um destaque, que é o aparecimento da pílula em 60. Então ela vai estar nesse contexto de revolução, vai ser assimilada aqui. Porque tira do contato físico, sexual, a questão da exclusiva, né, da reprodução, tá? Sexo. Drogas, então para eles a droga não era só aquela questão viciante, aquela alienação, para eles era o conhecimento, então eles estavam envoltos naquela questão do conhecimento deles mesmos, então a droga ajudaria esse conhecimento deles mesmos. Ácido, né, maconha, essa coisa psicodélica aí. Mas muitos deles foram vítimas disso, né? Alguns foram sobreviventes, como eles falam, ou pelo excesso, tal da overdose, ou pela má qualidade do que eles estavam utilizando, né? No caso, tal. E o rock and roll, que juntava praticamente isso tudo, né? Os ídolos desses grupos de rock acabavam pregando de alguma forma a questão da liberdade, da contestação, da rebeldia e tudo mais. Che, né, falava que o jovem que não é contestador e rebelde tem algum problema. Então você tem aí grupos já conhecidos, né, Rolling Stones, Beatles. Em todo lugar desse, quando fala desse assunto, vai aparecer o grande guitarrista, o Jimi Hendrix, que toca inclusive o hino nacional na guitarra, né, ele é canhoto, e trundó e tal, e aí de repente no meio do hino, lá na sequência, notas assim que parecem bombas caindo, guerra, então faz uma crítica sensacional sobre isso tudo. Janis Joplin, tem Pink Floyd, o primeiro álbum deles tem tudo a ver com isso. Então observa, claro que isso aqui vocês têm que ver, né? Eu ia colocar lá para vocês, né, no plural, mas eu acho que não precisa, só vocês procurarem tal lá, porque senão vai ficar muita coisa para vocês verem exatamente agora, mas vocês devem procurar, porque
Tem coisas sensacionais desses símbolos da época aqui, tá bom? E acha que tem, quer dizer, eles não eram nem, eles pregavam o consumismo da geração anterior, o conservadorismo daquela geração, um algo diferente. Uma cara que esse movimento toma é a cara do movimento hippie, né, que vira aí uma questão de vida coletiva, não só individual, cada um seria do seu jeito, mas via coletivamente isso, mas também vai na direção de um certo pacifismo, né, não da luta armada, mas vai adquirir em vários momentos uma cara de contestação a temas como o machismo, por exemplo, a guerra do Vietnã. Então isso aqui que acontece nos anos 60 vai ganhar a cara do que acontece no mundo naquele período. No caso do Brasil, que tinha uma ditadura, os jovens vão à rua fazer movimento contra a ditadura. Tá? O assassinato do Edson Luiz, a passeata dos 100 mil, tem a ver com isso. Um dos maiores destaques aqui vai ser a França, em maio de 68, os jovens universitários. Então, uma outra característica é que são jovens normalmente de classe média alta, no momento em que o padrão de vida é bastante aceitável, até bom, então eles estudam muito. Quer dizer, não estão indo para o mercado de trabalho logo quando adolescente. Eles atrasam a entrada no mercado de trabalho porque vão para a universidade. E aí tem contato com um monte de realidades, de leituras que questionam o que eles estão vivendo até então. Tá? Então lá esses jovens da França vão apoiar uma greve que acontecia. Eles estão ali na próxima Sorbonne, né, universidade, e também tem as suas reivindicações próprias de universitários. Vão fazer movimento contra a guerra do Vietnã, o imperialismo norte-americano. Os lemas, né? É proibido proibir, sejamos realistas, pensamos o impossível, a imaginação no poder. Então eles têm algo de anárquico e algo de utópico. E vão trazer à cena esses temas, ambiental, direitos humanos e etc. Na Tchecoslováquia, um movimento parecido foi reprimido pela União Soviética, a famosa e triste Primavera de Praga. Lá na China nós tivemos a Revolução Cultural Chinesa, mas aí os jovens estavam a favor, né, do Mao Tse Tung com seu livrinho vermelho. Tá? Então é isso. Até a próxima.